Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Jube. Vamos trocar uma ideia hoje porque o São Paulo está perto de receber uma verdadeira bolada. Eu vou trocar uma ideia com vocês, mas o vídeo de hoje é pra você... Pare e olha no meu olho aqui agora. Agora é importante você olhar nos meus olhos aqui, sem dramalhão. O São Paulo Futebol Clube está prestes agora a realmente ter todos os reforços mais importantes e com isso colocar ainda o Rian Francisco numa situação tranquilaça para jogar com outros três fenômenos de bola. É o melhor ataque do Brasil que pode ser montado num estalo de dedo. Basta que o técnico do São Paulo consiga fazer isso aí, beleza? Então, mas eu quero explicar direitinho quais são os retornos, o que está acontecendo, é tudo o que eu, você, nós precisamos saber do nosso São Paulo Futebol Clube, que se prepara agora para os momentos mais decisivos de todas as competições dos campeonatos brasileiros e também internacionais, Copa do Brasil, Brasileirão e também Libertadores. O São Paulo tá pronto, o São Paulo tem tudo agora. Eu estou falando sim de retornos e reforços. Vem comigo então, porque vai ser o vídeo mais completo que você vai ver por aqui. Enquanto eu tô olhando no teu olho aqui agora, olha no meu olho. Deixa um likeão então aí, vai. Um likeinho pra dar uma moral. Vai agora e dá um like no vídeo. Não vi teu like ainda. Deixa eu ver. Likeou? Like, então, deixou o likeinho? Então tá bom. E se inscreva também aqui no canal, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, e eu faço questão de você por aqui, é só por isso que eu te chamo. Se eu não fizesse questão, eu não chamaria, mas eu faço questão de você por aqui comigo. Afinal, você quer ficar super bem informado do São Paulo, e além de ficar bem informado nas lives de pós-jogo que nós estamos, voando baixo. Então, obrigado, galera. Valeu mesmo, que a live de pós-jogo nós estamos voando baixo. Tem pra ninguém, hein? Só pra quem já era famoso há 40 anos em televisão. Tirando isso, somos nós mesmo, number one. Número 1, não é? Olha só, o que tá rolando agora no São Paulo é o seguinte. O Gabriel Sara, campeão turco pelo Galatasaray. Aliás, Sara, vou te falar uma coisa, hein? Quem dera eu ser campeão turco de alguma coisa. Campeão turco, meu. Parabéns, cara. Parabéns, moleque. Galatasaray, o que seria talvez o meu segundo time. O Galatasaray é o que eu gosto muito. Você é campeão turco, está de parabéns, moleque. Parabéns mesmo. E agora o Manchester City, diante dessa polivalência que o Gabriel Sara mostra, o que é o polivalente? É o multifunções, né? Ele faz as multifunções do campo. O Guardiola, que pra ninguém guarda a posição com o Guardiola, né? O zagueiro vira lateral vira volante, o meia vira sabe lá o quê. E o Guardiola, no afã de ter a sua pardalzice em dia, ele quer contratar agora o Gabriel Sara. E quando o City vai pra cima de um cara, não tem dinheiro, hein? Chega lá e compra, né? O City, inclusive, é um time que compra muito, mas não é um time que compra todos os melhores. O Guardiola inventa uns caras que ninguém tava sabendo, é uma ascensão de um time de não sei aonde, ele vai lá e compra. Então o City, além de ter uma grana infinita, se o Gabriel Sara de fato interessou pro Guardiola, e isso é notícia, interessou sim, é 99% que ele vai ir pra lá. E aí pro São Paulo sobraria uns 13 milhões de reais nessa brincadeira. O São Paulo ele tinha, que eu me lembro, o São Paulo vendeu o Sara pra aquele Norwich e ficou com 10%. E agora que eu imagino é que quando ele foi pro Galatasaray, o São Paulo pegou os 10% e já era. Então o São Paulo vendeu pro Norwich, ganhou uma bolada, ganhou uma grana quando ele foi agora pro Galatasaray e agora vai ganhar mais uns 13 milhões com ele indo para o City. Então assim, é dinheiro a perder de vista, é grana pra caramba. Você fala assim, os 13, você fala, Juba, 13 é pouco. Cara, que 13 é pouco aonde? É um cara que vai vender, o São Paulo vendeu pra Inglaterra, que foi vendido pra Turquia, que vai voltar pra Inglaterra e nós estamos ganhando dinheiro em todas as vezes. Todas. Então é muita grana, pode ter certeza. De um cara que do São Paulo, ele saiu meio que sem deixar saudade, né? Quando o São Paulo contrata, por exemplo, o Oscar e o Lucas, o São Paulo ele falou, aqui não vai ficar sem ninguém. Então o Sara que poderia ser o cara do futuro, nós precisávamos do dinheiro. E o dinheiro veio. A nossa situação hoje, ela poderia estar horrorosa, tipo a do Corinthians. Ao invés de dever 1 bilhão, que é uma coisa assim inaceitável, poderíamos dever aí 2 bilhões e meio. Poderíamos ter virado SAF, vendendo igual o Cruzeiro vendeu e Vasco e ficar rezando pra alguém chegar lá com interesse do nosso time. Então o São Paulo que deve 1 bilhão, até menos, né? Não deve nem 1 bilhão, ele vai amortizar as dívidas esse ano. E tudo tá caminhando pro São Paulo de fato quitar muitas dívidas. No final desse ano nós vamos voltar a ter essa conversa aqui. E o outro é o Antony, cara. O Antony agora, eu tava vendo lá os números dele, eu não vou levantar aqui agora, mas era tipo assim, ele fez
era bom levantar, mas ele fez pouquíssimos gols em 96 jogos do Manchester. Ele já superou a marca dele em, tipo assim, 20 jogos lá no Betis. Então no Betis, os caras chegaram e falaram, caramba, chegou o cara aqui. O Simeone, do Atlético de Madrid, Betis é Espanha, tá? Inglaterra é o Manchester United, outro país, Inglaterra. No Betis, que é Espanha, o Simeone, que também tá na Espanha, no Atlético de Madrid, viu o cara no Betis e falou, caramba, cara, quero esse mano pra cá. Então o Simeone estaria pedindo agora o Antony pra comprar. E aí ele não fala com o Betis, ele compra lá no Manchester, que emprestou pro Betis. Chega no Manchester, ele tá disposto a pagar uns 50 milhões de euros. É muita grana. E o Manchester recuperaria 50% disso. Nessa brincadeira, o São Paulo belisca 16 milhões se os valores se confirmarem. Então, entre Sara e Antony, 16 com 13 dá 29, mas assim, com os centavinhos, o São Paulo tá para pegar 30 milhões de reais. O Antony, o São Paulo vendeu ele pro Ajax. Do Ajax ele vai para uma verdadeira fortuna pro Manchester. E agora outra fortuna para o Atlético de Madrid. O São Paulo tá para pegar 30 milhões do nada. Sabia disso aí? 30 milhões pro São Paulo agora, só pra você ter uma mais ou menos calcular, o São Paulo vendeu o William Gomes com a prerrogativa de que ele precisava pagar salário e equilibrar contas. Ganhar 30 milhões do nada agora com 2 crias da base de Cotia trocando de time é fortuna. É top demais, é a coisa mais maravilhosa que pode ter. Então eu sim, tô empolgado pra caramba. O lance da Galápagos, que é aquele fundo, aquele FDIC do São Paulo, que pega a grana e vai quitando, pega a grana e vai quitando, pega a grana e vai quitando. Antony, Sara, mais ainda name rights, fora o patrocinador que além de pagar uma bala pro São Paulo, ainda está disposto a contratar um cara do nível do Oscar. O São Paulo contratando 4 caras que vieram a custo zero, jogadores que frequentavam a Europa, né? Oscar, o Cedric, o próprio Wendel. O Enzo Dias não era da Europa, mas os outros 3 da Europa, né? Tirando que o tava na China, eram caras da Europa. O Oscar jogou no Chelsea. Então o São Paulo ele montou sim um time com caras muito capazes, muito qualificados para mesclar com jogadores como o Rian Francisco, o Matheus Alves e o William e o Lucas Ferreira, fora caras assim na idade intermediária ali, como o Alan Franco, como o Alisson, como também o Luciano e o Caleri. O São Paulo ele mesclou tudo, experiência com rodagem, ser craque, mais caras jovens, ele colocou tudo na mão do Zubeldia e falou, meu amigo, faz e me abraça. Tipo isso, deu toque sem goleiro e falou, faz e me abraça. Não dá hoje pra colocar nenhum tipo de derrota na conta da diretoria. Você quer colocar a dívida na conta da diretoria? Coloque. Quer colocar o Zubeldia na conta da diretoria, que pra mim é uma burrice manter o Zubeldia com esse tipo de elenco? Coloque na conta. Agora, falar que não vem vitórias, não ganhei do Fortaleza em casa ou do Sport, porque não tinha o Júlio Casares e o Belmonte, também não vou. Nessa eu não vou entrar. O São Paulo, pra mim, montou um plantel exageradamente maravilhoso e com futuro meio garantido, hein? Da maneira que eu vou colocando pra vocês as coisas aqui, as notícias que chegam, é tipo assim, amanhã ou depois a dívida pode ser sanada. Fora o lance do Evangelos Marinakis, né? O bilionário grego que agora sai do circuito e por sair do circuito e colocar o CEO dele, o presidente do negócio dele do futebol, o Edu Gaspar, que é o cara que indicou o São Paulo pra ele, só pra você entender, o Edu Gaspar, braço direito desse Evangelos Marinakis, chegou e falou assim, e aí, vamos investir no time do Brasil. Qual que eu invisto? E o Edu falou, São Paulo é o time. O Edu Gaspar falou, São Paulo é o time que você tá precisando. E o cara gostou da ideia, conheceu o Júlio Casares e tal. Quando, do nada, esse cara tá pra fechar com o São Paulo, esse Evangelos, ele se afasta do time e entrega o controle do futebol, do time de futebol pro Edu Gaspar. Então se o Edu antes era o cara que gostava do São Paulo, hoje ele é o cara que gosta e também que assina. Então o São Paulo está a um passo também de fechar um aporte financeiro na casa de 600 milhões de reais para investir em profissional e também base. A princípio era só base, agora é profissional e também equipe de base. Então a coisa está ficando maravilhosa, meus amigos. Não se iluda que a coisa está ficando muito boa, muito sensacional pro nosso lado. E aí se você fala assim, Juba, tá bom, vi aqui o teu vídeo, tô vendo até agora e eu quero saber, com tudo isso, por que o São Paulo não ganhou do Fortaleza? Por que foi aquele jogo horrendo contra o Fortaleza e também contra o Ceará? Se quiser ignorar, vai o pênalti do Ferreirinha. Vamos pegar o jogo do Sport Recife e pensar, todos foram jogos que nós jogamos de maneira horrorosa. Sim.
O que muda então? O que mudou? O que muda é que agora o Pablo Maia está a um passo de voltar para o time de São Paulo. Pablo Maia. O Lucas Moura voltou para o time de São Paulo, já está reintegrado, já está jogando, jogou o jogo passado. Além do Pablo Maia e do Lucas Moura, Arboleda e Alan Franco estão disponíveis para o próximo jogo já de terça-feira que o São Paulo joga na Libertadores, precisando ganhar do Alianza Lima lá em Lima. Então isso está acontecendo agora. Já falei do Lucas Moura, já voltou. Alan Franco já está disponível. Arboleda já está disponível. Oscar, no dia de hoje surge a matéria de que pro Oscar precisa de uma semana para estar 100%. Então nós já temos Arboleda, Alan Franco, Lucas Moura e Oscar. Daqui uma semaninha. E ainda tem o Pablo Maia que está voltando. Toma uma água para molhar as palavras que tem coisa importante para chegar. Meus amigos, se diante de tudo isso aí que eu tô falando, ainda tiver alguém falando, não, mas não muda nada, o São Paulo não tem elenco, aí eu não tenho como tentar mais ser positivo aqui. Eu vejo o São Paulo hoje como uma das grandes potências do futebol para os próximos dias. Não é para os próximos anos. Não é para os próximos meses e nem próximas semanas. É para terça-feira agora eu vejo o São Paulo já como uma potência. O Lucas Moura voltar para esse time de São Paulo. Só dele voltar e o Ferreirinha estar vivendo a fase que está vivendo, é claro, o Ferreirinha não pode bater pênalti. Acho que é um consenso geral. É um consenso. Estamos todos de acordo que o Ferreirinha não bate o pênalti. Beleza? Não batendo pênalti, que acho que nem é matéria de discussão agora, não deve bater mais. Qual que é, hoje, uma fraqueza que o Ferreirinha pode ter? Drible. É o melhor drible que o São Paulo tem. Finalização. Tem feito muitos gols pelo time de São Paulo. Não vem falar pra mim que ele não sabe finalizar. Tem cara que eu conheço aí que bate palma pro Yuri Alberto, que perde 500 gols e faz, porque criou muita chance. O cara bate palma pra Yuri Alberto, bate palma aí pra um monte de bagre, pra Rafael Veiga, um monte de bagre enganation do futebol. E quando o Ferreirinha tem números parecidos ou melhores, não, o Ferreirinha é grosso. Grosso aonde? Ferreirinha hoje, ele é um foguete na ponta esquerda do São Paulo. É um cara que quando todo mundo se esconde, todos se escondem, o Ferreirinha pega a bola, coloca debaixo do braço e fala, eu vou fazer. E vai e faz. Ele consegue sim ser o cara do drible, o cara da condução de bola, o cara que faz gols e dá assistências. No último jogo, o André Silva coloca o Ferreirinha numa posição de equilíbrio contra o zagueiro. O Ferreirinha ele corre tão rápido, mas tão rápido, que o zagueiro chega um momento que ele desiste de correr e dá um carrinho no vento. No vento. O Ferreirinha dribla o goleiro e sofre o pênalti. E aquilo ali é muita sacanagem, que o Ferreirinha realmente bateu mal, mas falar que ele tá mal por causa disso é muita sacanagem. O Ferreirinha fez 5 gols em 4 jogos pelo São Paulo, fora assistências. Ele fez isso agora, não é na minha memória, ano retrasado, não, é agora. Ele acabou de fazer isso. Essa melhora que o São Paulo teve, que o Zubeldia teve, nós não ganhamos do Santos, aí depois nós ganhamos do Libertad, tínhamos ganhado do Tajeres, nós empatamos um jogo com a Alianza Lima, que nós fomos muito melhores no primeiro tempo. Esses jogos que deram um respiro pro Zubeldia trabalhar, muito, mas 90% se deve à boa fase do Ferreirinha, que depois que o craque Neto lá chegou e falou, não faz 10 gols no ano, o Ferreirinha despontou. Então o Ferreirinha tá destruindo. E agora volta o Lucas Moura para jogar junto com o Ferreirinha. Porque o Luciano de fato virou banco. O Luciano no jogo passado ele era banco do Matheus Alves, quando ele poderia jogar. Ele não fez 2 gols no Náutico, no jogo retrasado. Então o Zubeldia podia ter sido, fez 2 gols no Náutico, vou colocar o Luciano e tal. Não colocou. Luciano começa contra o Náutico na ausência de 500 caras, num time supostamente misto, quase reserva, e quando chega no time agora para jogar o Brasileirão, o Luciano começa no banco do Matheus Alves. Dito isso, o Lucas Moura vem e não é pro lugar do Ferreirinha, não. É sim pro lugar do Luciano. Pode tirar o Matheus Alves e colocar o Lucas? Sim, claro. Mas se em uma semana o Oscar tá pronto, nós estamos aqui abertamente, olho no olho aqui, eu e vocês, falando que Lucas Moura, Oscar e Ferreirinha vão jogar juntos no São Paulo. Quem perde a vaga é Matheus Alves pro Oscar, Lucas Ferreira para o
o Lucas Moura e Ferreirinha continua e André Silva passa a ser a discussão. É claro que quando você olha para um cara igual o Zubeldia, vai pensar assim, pô, vai jogar Ferreirinha, Lucas Moura e Oscar? É crível, é fácil de acreditar, é crível. E aí, se você pensar no centroavante, não tem mais Lucas Ferreira e Matheus Alves. A molecada saiu. Ferreirinha tem 27 anos, Lucas Moura experiente de tudo e Oscar nem se fala. Poderia então colocar o Rian Francisco para jogar nesse time do São Paulo, aproveitando aí a boa fase dele e que o André Silva aparentemente não convence tanto assim? Sim, claro. É o momento para colocar Rian Francisco. O Rian Francisco entrando hoje no time do São Paulo junto com o Lucas, Oscar e Ferreirinha, ele teria toda a responsabilidade distribuída para os veteranos da Europa e mais o Ferreirinha. E o Rian Francisco, ele não precisaria de fazer muito. Ele só precisaria fazer aquele um golzinho por jogo. Aquele golzinho, vinha 500 bolas para ele fazer gol, um ele faz. E sabe quem tem hoje um gol por jogo no mundo? Sabe ou não sabe? Ninguém, é isso aí, ninguém tem um gol por jogo. O Rian Francisco, ele é um artilheiro global, ele é um artilheiro extraordinário, ele é um cara estratosférico, extra classe, totalmente diferenciado. É um superlativo da camisa 9 que pode ser o centroavante maior do mundo, desde que ele consiga jogar. E qual que é a melhor forma de você colocar o Rian Francisco? É com Matheus Alves, Lucas Ferreira e Luciano para colocar ele na frente? Ou é melhor você colocar com Oscar, Ferreirinha e Lucas? É claro que se você mesclar a genialidade do Oscar na criação de bola, na ditada de jogo, ditando do ritmo do jogo, fazendo aquela bateria da cozinha, pum, que irrita um pouquinho é o baixo, né? Mas ele ditando ali no bum, 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 sabe? Ditando a marcha. O Lucas Moura e o Ferreirinha, dois foguetes, dois cometas que passam que você nem vê. E o Rian Francisco jogando como um centroavante para poder ser o extra classe que nós estamos habituados a ver na equipe de base, o São Paulo monta o melhor ataque do futebol brasileiro dessa forma. Monta ou não monta? Eu quero te ouvir, hein? Eu quero que você me fale, porque isso não é um sonho distante. Isso é um sonho muito real que pode acontecer daqui uma semana. É só nós fazermos aqui o devido barulho pro Zubeldia ouvir lá. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, ó, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!